aqui que o Zé é alto. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer à comissão organizadora, o convite. Eu fico muito feliz de estar aqui de volta na Lagoa. Me sinto em casa, porque eu fui residente daqui de clínica médica, antes de fazer residência lá no INCA. Então, é um hospital que eu tenho muito carinho, fui muito feliz aqui. Meu nome é Frederico Nunes, eu sou médico oncologista do INCA, do Cardoso Fontes também, e da Oncoclínica. Meu conflito de interesse, eu sou speaker da Pfizer. E antes de começar a falar um pouquinho de tratamento sistêmico do câncer renal, a gente vai falar, eu vou dar uma breve introdução sobre epidemiologia e outros dados de câncer de rim. O câncer de rim é um câncer renal, o renal é a 15ª causa mais comum de câncer no mundo. No entanto, é a 7ª causa de morte de câncer. O câncer renal é mais prevalente em países desenvolvidos, mais comum em homem, 50% dos casos mais comum em homens, mais comum em pessoas idosas. No entanto, hoje, infelizmente, cada vez mais a gente vê em pacientes jovens. Atualmente, eu tenho uma paciente de 19 anos e outra de 23, câncer de rim metastático. De acordo com o Globocan, em 2008, foram mais de 208 mil casos de câncer de rim em todo o mundo. Nos últimos 65 anos, essa incidência vem aumentando gradativamente. Uma taxa de 2% ao ano, e isso vem se elevando nos Estados Unidos, como mostra o gráfico acima. Eu estou sem um pointer aqui. 2% de todos os cânceres correspondentes nos Estados Unidos. E é o terceiro câncer geniturinário. Obrigado, Zé. E é o terceiro câncer de geniturinário. Em 2010, foram 61 mil novos casos nos Estados Unidos e 13 mil mortes. Em 2013, já se eleva para 65 mil casos e quase 14 mil mortes. Então, isso vem aumentando também de forma similar na Europa. A incidência, a gente vê, a incidência e mortalidade, de acordo com o gráfico, aquilo que a gente espera, em idades mais elevadas, é mais prevalente o câncer de rim, em idades mais tenras, isso é menos comum. Então, a gente vai para a Europa, 40% dos casos dos cânceres renais vão a óbito como consequência da doença. Em 2006, estimou-se que 65 mil homens e mulheres foram diagnosticados com câncer de rim na Europa. Destes, 42% morreram em decorrência do câncer. E esses resultados são comparados a outros tipos de tumores também. Na América Central e na América do Sul, foram 61% dos casos, com 24 mil homens acometidos, e, em geral, 66% morreram em decorrência da doença. Nova Zelândia e Austrália, 38% dos casos. Então, como é que a gente faz o diagnóstico de câncer de rim? A gente sabe, pacientes cada vez mais são diagnosticados em estágios mais precoces, né, graças aos exames de imagem. Normalmente, quando pequenos, são pouco sintomáticos ou não causam sintomas algum. É uma doença que não tem um screening bem estabelecido. Não, na verdade, não tem screening, porque é uma doença de baixa incidência, é uma doença rara, falta testes específicos para o screening e também não há um custo-efetividade para que a gente recomende algum exame particularmente. Hoje, cada vez mais, a gente diagnostica câncer de rim de forma precoce, principalmente por causa desses exames. Ultrassom, hoje, você vai investigar qualquer coisa e tem, por um acaso, tem um incidentaloma, lá você acha um tumor de rim. 50% dos casos, hoje, diagnosticados de câncer de rim é dessa maneira. Aproximadamente 30% dos casos, no entanto, ainda, infelizmente, quando diagnosticados, já são diagnosticados metastáticos. E, como tem aquela tríade clássica, né, os sinais e sintomas do câncer de rim, todos sabem, hematura, dor no flanco, etc., massa palpável. E outros sintomas estão relacionados, obviamente, à localização em que o rim se encontra, ou então até síndromes paraneoplásicas. Dor óssea, adenopatia, manifestações outras endocrinológicas, etc. Então, o câncer de rim mais comum é o carcinoma de células claras, todos nós sabemos. Vai de carcinoma papilar, cromófagos e até ductos coletores, são variantes mais raras. O grau, não vou me deter a isso. E os fatores de risco estão relacionados ao gênero, à idade, o tabagismo, a hipertensão, obesidade, doença de von Hippel-Lindau, outras causas hereditárias que são classicamente associadas ao câncer renal. Estadiamento também não vou me deter, mas é importante que a gente se detenha ao fato de pacientes, obviamente, quando operados em estádio 1, têm maior benefício a longo prazo, né, uma sobrevida global em 5 anos de 96%, enquanto pacientes em estágio 4, menos de 23% desses pacientes vão estar vivos em 5 anos. Aqui tem uma curva que é bem ilustrativa, na era pré-tratamento moderno, se assim eu posso falar, com os fatores de riscos clássicos do câncer de rim. Zero fator de risco, a sobrevida global é média de 30 meses.
Quando você tem 1 ou 2 intermediário, risco intermediário 14, e fator risco 3, 4 ou 5 fatores presentes, que são esses fatores, o índice Karnov, que é o performance status do paciente, hemoglobina, e assim por diante, vai se aumentando o risco e cai significativamente a sobrevida global desses pacientes. Então, vamos para o tratamento de câncer renal propriamente dito. Eu não vou me deter, obviamente, a gente tem uma série de possibilidades de tratamento, eminentemente, o tratamento continua sendo cirúrgico, né? O tratamento curativo, a proposta é do tratamento cirúrgico. Então, tem a crioablação, que o Zé falou, a nefrectomia parcial radical, não vou me deter a parte cirúrgica, obviamente, não cabe a mim. Tratamento neoadjuvante e adjuvante, infelizmente, ainda não é uma realidade para o tratamento do câncer de rim, não há nenhum estudo ainda que corrobore essa prática, então, quando presente, deve ser tratada dentro de algum clinical trial. Até tem estudos, evidências de 2 artigos publicados, um na Science e outro na Nature, que em ratos, quando você fazia sunitinib, talvez você até, em terapia neoadjuvante, talvez você até aumentasse o risco e implicava na sobrevida livre de progressão dos camundongos. Então, vamos falar basicamente do tratamento paliativo. E aqui está a história evolutiva do câncer de rim. Basicamente, até 2005, a gente tinha pouco recurso, pouca oportunidade para tratar os nossos doentes. Então, a gente tinha o interferon, todos nós conhecemos o que significa o interferon, os efeitos colaterais provocados por ele, e não preciso falar nem da interleucina em alta dose. Já fiz para pacientes com câncer renal, eu tenho por hábito fazer em pacientes com melanoma. É um tratamento que exige experiência, exige um bom hospital, exige uma complexidade e não é fácil de fazer. E o paciente também tem que estar ciente dos riscos que ele vai passar quando se encara um tratamento como esse. No entanto, a partir de 2005, a gente começa a ter perspectivas de um novo horizonte para o tratamento do câncer de rim. Com o surgimento do sorafenib, em seguida, em janeiro de 2006, sunitinib, e aí vem o tensirolimab para pacientes de risco elevado, em maio de 2007, o everolimo, inibidor de mTOR, em 2009, e aí a gente continua seguindo com o tivozanib, do vitinib, não, o axitinib, e tem perspectivas futuras com nivolumab e outras drogas. Basicamente, aqui aquilo é uma recomendação da NCCN, aqui é do europeu, e aqui não modifica muito. Então, o guideline do NCCN para tratamento do câncer de rim basicamente segue um fluxograma bem simples. A gente vai fazer, obviamente, todos os exames pré-operatórios, o risco cirúrgico, o estadiamento do paciente, e a gente vai determinar, é um paciente operável, não tem metástase, ele vai ser submetido à cirurgia, basicamente, ou vai entrar em observação, ou dentro de um estudo clínico para avaliar a adjuvância, etc. Esse paciente vai seguir em controle. O paciente é estágio 4, a gente tem que fazer 2 perguntas. É ressecável ou não esse paciente? Se ressecável, nós temos mais 2 perguntas. Ele tem metástase? A metástase é ressecável? Se ressecável, procede-se com a nefrectomia e a metastasectomia. Se recidivo, ele vai para, obviamente, tratar caso você não tenha a possibilidade de ressecar esse paciente. Se ressecável e tem múltiplos sítios metastáticos, se for possível, a nefrectomia, faz a nefrectomia citoredutora e inicia o tratamento. Se não é ressecável, primeira linha de tratamento conosco. E aí a gente pode dividir o tratamento basicamente em histologias de células claras e não células claras. Hoje a gente tem muita droga para paciente com câncer de rim, né? A gente tem várias opções de tratamento de primeira linha, e tem algumas opções de segunda linha, principalmente para tumores de células claras. Então, a gente tem como opções o sunitinib, o tensirolimab para paciente com prognóstico ruim, o sorafenib eu acho que já não cabe tanto, o pazopanib e até mesmo interleucina em alta dose. Para histologias não células claras, isso modifica um pouquinho. Tem estudo com tensirolimab, uma droga mais classicamente relacionada com terapia de não células claras. No entanto, você tem a possibilidade também, permitida pela literatura, para escolher sunitinib, pazopanib para esses pacientes. Aqui também segue muito semelhante ao consenso do NCCN, o guideline da ESMO, que é o europeu. E aí a gente vai para a angiogênese. É um processo de desenvolvimento de novos vasos sanguíneos, isso a gente sabe. A angiogênese é crítica no crescimento, principalmente está muito relacionado ao tumor renal. E o processo trata-se de um equilíbrio entre fatores pró-angiogênicos e anti-angiogênicos, né? E o VEGF é o fator pró-angiogênico mais potente e superexpresso virtualmente em todos os tumores sólidos e, particularmente, ele desenvolve um papel muito importante no câncer renal. Então,
aqui, nesse painel aí todo, a gente mostra diferentes drogas atuando em diferentes pontos desse círculo que vão levar no impedimento, né, a formação do crescimento do tumor. A gente sabe que o VEGF está envolvido na angiogênese e é regulado pelo gene supressor tumoral do VHL, classicamente relacionado à doença de von Hippel-Lindau, mas também muito presente e participativo em tumores renais ao acaso, não relacionados à doença hereditária. Isso tudo vem em direção à angiogênese. Quando ocorre a inativação do VHL, aumenta-se a sinalização do VEGF e ocorre, obviamente, uma desregulação desse processo, desse equilíbrio, e ocorre um aumento da angiogênese e da proliferação tumoral. Então, aqui a gente pergunta como escolher o tratamento de primeira linha para os pacientes de câncer de rim. Isso vai depender de vários aspectos. A idade do paciente, comorbidades associadas, obviamente o nível de evidência que você tiver, a robustez dos dados, a experiência que você lida e onde você está para utilizar esse tratamento para esses pacientes. Então, você pode escolher desde a interleucina, o sunitinib, pazopanib, tem sirolimo, etc. Eu trago 3 casos, são 3 casos simples, mas curiosos, ou refletindo basicamente a realidade. Esse primeiro caso é um paciente de 62 anos, ex-tabagista, hipertenso, fatores de riscos clássicos, era um tumor de células claras, foi submetido a uma nefrectomia direita em setembro de 2005, era no estádio 1. Em setembro de 2011, 6 anos após, ele começa o cansaço aos esforços, tosse seca, faz-se a biópsia da lesão pulmonar compatível com lesão metastática de câncer de rim, e ele, no rim remanescente, não tinha doença, ele teve uma recidiva após 6 anos de tratamento cirúrgico. Ele iniciou o SUTENT, foi a resposta completa da lesão, teve uma toxicidade importante, leve a moderada ao tratamento, a fadiga, o que mais incomodava ele se queixava bastante, e uma sobrevida livre de progressão de 23 meses, que bate com os estudos. Progressão da doença pulmonar em fevereiro de 2014, ele iniciou everolimo, a lesão aumentada aqui descrita, teve uma toxicidade pulmonar facilmente manejável, e atualmente ele está com doença estável e em terapia em curso. Outro paciente, também ex-tabagista, hipertenso, diabético, natural da Paraíba. Esse aqui, na verdade, é mais curiosidade, porque esse paciente diagnosticou lesão expansiva no rim direito, e ele foi tratado com cirurgia as lesões pulmonares. Mas a lesão do rim, com a primária do rim. O que é descrito na literatura, mas é incomum de ser visto, né? Esse paciente foi submetido à ressecção da lesão primária do tumor, e antes de eu começar o tratamento com droga para ele, eu pedi exame de estadiamento devido ao hiato, eu queria ter um exame próximo ao início do tratamento, e mostrou uma redução significativa dos nódulos pulmonares apenas com a ressecção do tumor primário. E terceiro caso, antes de eu seguir a apresentação, uma paciente de 82 anos, essa paciente foi feita uma ablação, é uma paciente ex-tabagista, hipertensa, diabética, com status de performance não muito adequado. Ela chegou queixando-se de dispneia, fez um raio-x de tórax e tinha múltiplos nódulos pulmonares. A investigação mostrou uma lesão pequena do rim, curioso, e foi procedida uma biópsia de uma lesão do pulmão e uma biópsia durante a intervenção do rim. Foi feita pelo Rafael Urage, lá no Hospital da Unimed, a ablação ele fez a biópsia, em seguida ablou a lesão do rim, e essa paciente, a gente seguiu depois dessa ablação, escolheu por conta do performance status, idade, comorbidade, eu optei por iniciar pazopanib para ela, não teve toxicidade alguma, até o momento ela continua tendo resposta parcial, cada tomografia que ela faz, as lesões diminuem cada vez mais, teve um benefício clínico importante, ela chegou dispneica no consultório, eu achei que não conseguiria tratá-la, e teve uma excelente resposta parcial. Bom, aqui estão os estudos que basicamente corroboram as escolhas de tratamento em primeira linha do tumor renal. Eu não vou me deter a eles, senão ficaria muito extensa a palestra. E aí, como o tema da palestra foi a escolha de trazer a experiência do INCA, e no INCA, como a gente tem como droga de escolha o sunitinib para pacientes em primeira linha de câncer renal metastático, eu peguei, a Pfizer cedeu essa história do acesso expandido, programa de acesso expandido no mundo real mesmo, né? Nas instituições que fazem, fora de estudo clínico, basicamente o tratamento com sunitinib em pacientes de primeira linha com câncer renal. Então, esses pacientes foram 52 países participantes,
De junho de 2005 a dezembro de 2007, todos os pacientes começaram com uma dose de 50 miligramas dia, com esquema tradicional, 4-2, e o tratamento era feito até a progressão de doença, não tolerância ao tratamento ou retirada do termo de consentimento. Aqui é o perfil dos pacientes, né, o tipo de células claras, o mais comum, performance status melhor, 0 a 1, e maior presente nos pacientes, os principais sítios de metástase e os riscos de prognóstico modificados. Os principais efeitos colaterais são os efeitos colaterais clássicos, já conhecidos relacionados à terapia com sunitinib, fadiga, síndrome de mão-pé, hipertensão, que é um fator prognóstico também, astenia e alterações laboratoriais com trombocitopenia, anemia e neutropenia. Então, o estudo foram 3.353 pacientes avaliados, com taxa de resposta objetiva de 660 pacientes, resposta completa em 63, resposta parcial em 597, doença estável em 1.893 e progressão de doença ou doença estável em 800, com benefício clínico em 2.553 pacientes. E aí eu passo para a realidade do INCA, né? Antes, eu gostaria de agradecer aqui aos autores do trabalho, que gentilmente cederam as informações para que eu pudesse estar apresentando aqui, que o Tomás era um residente lá do INCA, que já se formou, está lá no Sul, e todos os outros que você já conhece, o Daniel, etc. Então, as características dos pacientes... Bom, o primeiro método foi uma coorte retrospectiva. A gente tem todas as críticas relacionadas a um estudo de análise retrospectiva dos dados, coleta de dados de revisão prontuário, que é outra dificuldade que a gente sabe, porque cada um escreve de uma forma, não é padronizado, etc. 46 pacientes foram analisados consecutivos com carcinoma de células renais que fizeram tratamento com sunitinib, e a data do início foi entre maio de 2010 até novembro de 2012. Nesse estudo, 71% eram de homens, 29% de mulheres, a mediana de idade de 57 anos, variando de 18 a 80 anos, 32% não foram submetidos à nefrectomia, o intervalo mediano entre a nefrectomia e o início do tratamento foi de 15 meses e tinha um cromófilo e um tumor papilífero. 83% eram tumores de primeira linha de tratamento, 17% com terapia prévia ou segunda ou terceira linha de tratamento. As características dos pacientes: baixo risco correspondia a 37% dos casos, risco intermediário 34% e risco alto 29%, com performance status de 0 a 1 em 60% dos casos. Os principais sítios de metástase: pulmão, seguido de osso, linfonodo e fígado, com 66% com mais de um sítio de metástase. Os efeitos adversos mais comuns é aqueles que a gente já conhece, bem relacionados, eu acho que isso não modificou muita coisa no estudo: náusea, anemia, plaquetopenia, hipertensão, mucosite, síndrome de mão-pé, etc. Os efeitos adversos mais graves relacionados à hipertensão arterial, à fadiga e à plaquetopenia, síndrome de mão-pé. Outros efeitos adversos relacionados, classicamente relacionados, hipotiroidismo, etc., e outros menos comuns. Então, lá no INCA, 42% dos pacientes tiveram alteração da dose ou posologia. Utilizaram o esquema 2-1, sendo que 13% iniciaram tratamento assim, 8% utilizaram o esquema de uso em dias alternados, e não houve diferença em termos de sobrevida global entre os grupos, mas com P não significativo. A única dose disponível no INCA era de 50 miligramas, a gente não tinha apresentação na época de outra miligramagem. Então, a avaliação de resposta: 39% com resposta parcial, doença estável em 36% dos casos, e a progressão ocorreu em 25% dos casos. A sobrevida livre de progressão em pacientes com baixo risco, como mostra a curva, 9,6 meses, risco intermediário, 6,1 meses, e risco alto, 2,6 meses. A sobrevida mediana foi de 7,7 meses. E a sobrevida global, 13,8 meses. Grupo de baixo risco, 15,4, risco intermediário, 11,5 e risco alto, 7,1 meses. Então, a conclusão é uma análise retrospectiva, representava a população do SUS, a nossa realidade. A segurança e a tolerabilidade do tratamento foi semelhante à literatura, bate um pouco, o perfil de toxicidade com a literatura,
E, infelizmente, a dose, a adaptação do regime teve que ser feita de uma maneira, uma vez que a gente não tinha a outra apresentação da droga. A mediana de sobrevida livre de progressão e sobrevida global são inferiores aos dados prospectivos. Como eu disse, é um estudo retrospectivo. Os critérios de mau prognóstico, alto risco, ausência de nefrectomia, PS maior do que 2, idade de 65 para justificar isso. E a alta taxa de resposta e benefício clínico ocorreu em mais de 70% dos pacientes. Aqui, eu só vou passar um último caso. Eu trago como um caso de curiosidade. Esses são dois experts em câncer de rim que eu tive a oportunidade de estar no Dana-Farber, com o Tony Schwery, e na Áustria, com a doutora Manuela Schmerling. E eu trago um caso dela para apresentar para vocês, um caso muito curioso. Paciente de 44 anos, foi submetido a uma nefrectomia parcial em dezembro de 2006, era um PT1A. Em dezembro de 2009, apresentou uma recorrência local da doença, foi operado novamente. Em fevereiro de 2010, apresentou metástase em linfonodo mediastinal, paraórtico, fígado e osso. Fevereiro de 2010, tá? Ele é classificado como risco intermediário. Então, o que a gente teria como escolha para tratamento desse paciente? Ela optou por iniciar sunitinib na dose de 50 miligramas, no esquema clássico 4-2, com a melhor resposta sendo uma resposta parcial. Esse paciente teve uma sobrevida livre de progressão de 18 meses. Em agosto de 2011, em segunda linha de tratamento após a progressão de doença, ele iniciou a everolimo, clássica segunda linha para tratamento do câncer de rim. Teve a melhor resposta foi uma progressão rápida logo após 3 meses de tratamento. Então, o que a gente poderia fazer depois de uma falha a Sutent e everolimo? Na verdade, o que favorece é um estudo clínico. Por falta de opção, iniciou-se uma terceira linha com um conceito relativamente novo, ainda não classicamente aprovado em literatura, mas que a doutora Manuela utiliza muito lá no hospital de Viena, que é a reexposição, o re-challenge com o Sutent na mesma dose ou até em dose crescente a resposta. Nesse caso, ela reutilizou a mesma dosagem e o paciente que já havia progredido a everolimo com 3 meses consegue uma sobrevida livre de progressão de 8 meses. Então, agora, o que ela fez? Depois Sutent, everolimo e Sutent. Ela colocou no estudo paciente com sorafenib e esse paciente teve uma sobrevida livre de progressão com 2 meses. Em setembro de 2012, como quinta linha de tratamento, já disponível o axitinib, ela começou o axitinib e teve doença estável como resposta e uma sobrevida livre de progressão de 6 meses. O que faz em seguida? Março de 2013, como sexta linha de tratamento, ela retorna, faz um secondary challenge com o Sutent, e agora num esquema diferente, de 2-1, e o paciente experimenta esse tipo de resposta. Linfonodo mediastinal, paraórtico, paraórtico. Uma resposta considerável ao tratamento com segunda reexposição do Sutent à medicação. O último estadiamento desse paciente, em 2013, ele tinha uma resposta parcial e já tinha uma sobrevida livre de progressão de 10 meses. Se você for botar em ordem crescente de linhas, esse paciente fez 6 linhas de tratamento e já tem 54 meses de sobrevida global desde o diagnóstico. Uma coisa interessante, ela não tinha só esse caso, a gente esteve junto lá, ela mostrou de N casos, curiosamente, com múltiplas linhas de tratamento, utilizando Genzar, capecitabina, etc., que são tratamentos pouco utilizados, com baixa taxa de resposta na literatura, sim, mas ela conseguia mesclar muito bem os tratamentos e ter algumas respostas bem curiosas. Claro que isso pode estar muito relacionado ao doente, ao perfil do doente, muito provavelmente a gente tem que aprender, na verdade, a selecionar esses doentes. Basicamente era isso. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e a comissão por ter me convidado. Obrigado.